Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta quinta-feira agitada, ver o que a mídia vem falando da vitória do São Paulo de ontem sobre o Libertad. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como o futebol é maluco, né, Show? O Zubeldia tava dando chilique, agora já tá sorrindo de novo. Era fora Zubeldia, agora fica Zubeldia. Que doideira. Que doideira. A última coletiva dele, ele ficou bravo com o repórter. Essa coletiva ele já tá mais tranquilo. São Paulo fez um ótimo jogo fora de casa. Uma competição tão difícil, né? Que você tem que jogar com tanta vontade. Um segundo tempo onde o Zubeldia ele foi corajoso. Um dos questionamentos do Zubeldia é que no segundo tempo ele jogava o time para trás, chamava o adversário para cima. E nesse jogo de ontem, o São Paulo fez um grande segundo tempo. E parabéns ao Lucas Ferreira pelo primeiro gol no profissional. Você falou que o gol ali de cabeça foi no Cucuruto. Foi no Cucuruco, eu acho que ele quis testar pro chão. Testar, mas o importante é que ele fez o gol, porque o primeiro que ele errou. Andressinho. Vamos falar do. Tá feliz, tá animado. Cicinho, que uma vitória fora de casa na Libertadores não faz, hein? Que treinador, que é isso? Que time! Você tava querendo derrubar ele até Virar outro dia. chavinha. Queria. Mas nós não quer mais. Já mudou o tempo verbal, já tá no passado. Exatamente. O futebol Olha é isso. lá. Esquece amanhã e vive hoje. E hoje o São Paulo, olha, jogou muito bem, soube sofrer, né? O Rafael, como um paredão ali, nos momentos que o São Paulo teve dificuldade. Muitos erros na saída de bola, Renato. Mas um time o quê? Que soube jogar Libertadores. Foi coroado a sabedoria do treinador. Quando o treinador é bom, colocou o Lucas Ferreira, deixou o Lucas Ferreira pro segundo tempo. O menino mudou a cara da partida. E a hora que todos achavam, os secadores em casa, tudo Falar em ligados. cara, você é um cara de pau. Não, cara de pau não, né? Passa um olhinho de peroba, mas assim, a hora que todos achavam que não ia dar pro São Paulo, deu, o tava André de Silva fralda foi quando o cara lá, foi bater o fez o pênalti. segundo. São Paulo líder do campeonato e Libertadores é isso, é sofrer, mas tem que ganhar. Que Parabéns, São coisa, Paulo. hein? Parabéns, Vitória Zuzu. fora de casa, no Paraguai, contra o Libertad, que tinha vencido as duas partidas. E o São Paulo, mesmo desfalcado, sem contar com as suas estrelas, Lucas e Oscar, que não voltam. Daqui a pouco o Pablo Maia tá chegando de novo, sem Arboleda. E mesmo assim, foi pra cima e venceu, Rona. Esse número 10 aí do Libertad, ele merece uma camaçada de pau. Isso que ele merece. Porque o cara perdeu o pênalti, saiu no cara do goleiro, chutou pra fora do Rafael. E vou te falar. É o meu garejo. Parece uma coisa meio de dor de garganta. Chega aqui hoje, tem que escutar o Cicinho, que porque tá acostumado a jogar Libertadores. Ué, mas não tá? Peraí. Não. Que sorte que vocês Ronaldo, deram ontem. O Mas a Libertad sorte maior- enganou nós. O Libertad enganou nós, é verdade. Agora, a sorte de vocês foi que o Zubeldia escutou você aqui, sim, que ele colocou o menino, esse Lucas. Que correríssimo. Aliás, o gol bem bonito Pai, que ele 18 fez, anos, né? tirou A carteira de chegada motorista dele pelo agora. lado direito, foi lá, fez o gol, personalidade. Exatamente. E Porque o André, Silva né, também. é. O André Silva deu um passe de primeira, Errou né? a cabeçada, dominou. né? Não, o passe No que ele gol, deu... no gol ele erra a Porque se cabeçada. a outro domina a bola, espera um pouquinho e tal, ele já deu de primeira, já saiu na cara do gol o Lucas Ferreira. Né? Só que tem um belo gol. detalhe, o André poderia ter ficado cabisbaixo pelo gol mais feito do que nunca que ele deixou de fazer. E aí depois deram impedimento, não sei não, estávamos até discutindo se estava impedido ou não, mas fato é que ele errou o gol e depois ele se redime com essa assistência, com esse passe e também principalmente com o gol. Ele define o placar de 2-0 e poderia ter sido mais se o Luciano não estivesse impedido, Edu. E ontem, como o Cicinho falou Libertad, eu fiquei até com medo ontem vendo o jogo, né? Falei, caramba, vai enfrentar quem? Aí ontem, mesmo o São Paulo saindo na frente, o Libertad teve a chance do empate, do pênalti ali, e se faz o gol com certeza complicaria. Mas o São Paulo jogou de uma forma assim consistente, né? Não sofreu muito. Pegou um adversário, na minha opinião, ontem, muito frágil. Não sofreu porque senão é São Paulino. Frágil, muito Esse Libertad frágil. é fraco. Entendeu? E o São Paulo, uma bela vitória, né? Que deu tranquilidade para o Zubeldia trabalhar, né, ao longo dos dias, seu Renato. Pois é, o cara que era mais pressionado pela torcida, pelas redes sociais, imaginava-se até que ele pudesse cair antes do Ramon Dias, não é? Antes da... Caixinha não, Caixinha também estava no mesmo barco, não é? Agora, ele se manteve, a diretoria até publicamente falou que ele desceria do ônibus contra o Santos e ele consegue um resultado importante, porque independentemente da qualidade dos adversários, no grupo que você está, na fase
inicial da Libertadores, você precisa vencer, Cicinho. Não interessa, tem que passar por cima. Exatamente, Renata. E assim, o Zubeldia, ele que trouxe essa pressão para ele próprio, para si próprio, né? Porque no início, ele falou que o São Paulo ia ser campeão, ele garantiu isso pro torcedor. E aí... Ele tá levando, aí não perdeu ainda. Não, tudo bem. Não, exatamente. E a cobrança é o quê? Para que o São Paulo seja essa equipe competitiva. Mudanças alternativas, não ficar sempre na mesma tecla. Nós temos os principais jogadores, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura não joga, aí nós não temos peça. Nós sabemos que o termômetro do treinador é o quê? É o treinamento, então ali que ele vê se os jogadores estão em condições. Nós, como torcedores, a gente cobra o quê? Ele colocar os jogadores que a gente vê que podem dar resultado. E ele sabe o momento certo de ter colocado os jogadores, igual o Lucas Ferreira vinha fazendo grandes apresentações. Ficou no banco e entrou no momento certo. Quem conhece é o treinador. Nós, torcedores, queremos o quê? Ver o cara do início. Mas parabéns ao Zubeldia. Agora, Zubeldia, entenda bem, nós estamos com um pouquinho mais de paciência. Mas queremos ver o São Paulo ganhar. Não, o doutor tá certo. Claro. Eu quero ver você, o doutor. Por que o doutor tá certo? Porque o doutor falou que tem que ter calma, tem que ter paciência, que ele tá... Foi o único que falou aqui, dos 30, foi ele que falou, ó, paciência, muita gente machucada, o time tem que ser organizado. Mas só que eu desmascarei ele ao vivo também. Na minha época eu não tinha paciência. Assim, não, tem que colocar a molecada. Ele falou, não, calma, não pode queimar a Só molecada. que, gente, olha a diferença do resultado. Quando você empata em casa com o Aliança Lima, e aí você também tem todos esses desfalques, virou um problema. Só que ele, mesmo desfalcado, vai jogar fora. Aí o São Paulo faz um primeiro tempo aceitável, não foi brilhante, mas também não sofreu. Aí faz o gol, poderia ter sofrido o empate através do pênalti. O Libertad desperdiça a penalidade e o São Paulo fecha o placar em 2-0. Então, na Libertadores, você tem que ser inteligente para jogar fora de casa. Você tem que ver a circunstância do jogo e tentar extrair o melhor do seu time. E ontem, ele merece elogio, sim. Sim, eu acredito, Renato, que o Zubeldia viu os vídeos do Libertad, os mesmos que eu vi. Por isso que ele colocou um São Paulo num esquema 3-5-2, com dois na ala direita ali, né? Tanto o Cédric quanto o Ferrarese, para ter mais essa contenção, porque é um time que ataca muito, um time finalizador. Só que ao decorrer da partida ele foi vendo que era um time vulnerável atrás e lento, foi onde que ele mudou, tirou o Cédric no intervalo e colocou o Lucas Ferreira, onde fez toda a diferença. Parou com aquela história de ficar duplicando lateral, que a torcida estava brava com isso. Mas o futebol tem umas coisas. O futebol é resultado, Ronaldo. Eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. Se é o Carille, se é o Tite, retranqueiro, medroso. Não, esse cara não gosta do que o time pra... Porque o São Paulo jogou fechadinho mesmo, tem que falar isso aí. Joga como joga com medo, mas jogou fechadinho por quê? Mas agora começar a usar que não, porque não jogou fechado, não jogou com medo. Não, o São Paulo, com medo, o São jogou Paulo... fechado e jogou no contra-ataque. Mas o São Paulo não foi retranqueiro, não. Mas o São Paulo entrou com uma formação para empatar. O São Paulo entrou com uma formação para empatar. Então, para atacar mais pelo lado esquerdo com o Wendel e o Ferrarese ajudando ali mais no sistema defensivo. O Wendel não fez uma boa partida e o Cédric também não. O que acontece? O Zubeldia viu que não tinha um ataque tão veloz atacando o time do São Paulo e que a defesa adversária era lenta. Foi onde ele substituiu. Foi isso que matou. Se o André Silva não errasse aquele gol, o Wendel seria o cara da assistência. Então, o futebol ele é muito do que o jogo vai oferecendo pra gente. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Agora... O dia falando, o Rafael falando, todo mundo falando sobre essa importante vitória do São Paulo. O que ele falou ali é muito legal, né? A torcida da LDU estava reclamando de um jogador e foi o cara que fez o gol na final contra o Fortaleza da Sul-Americana, né? Então, acho legal isso, o cara não desistir do jogador, né? Insistir, não sei de quem ele estava falando. Ele pediu desculpa para o menino lá da arquibancada tricolor ou passou batido? Não sei. Creio que sim. Eles se encontraram lá, né, no Paraguai, não só depois do jogo. Acho que eles conversaram. Aliás, uma das frases que mais me marcam do Muricy era: eu não desisto de jogador, meu filho. Ele sempre falava. Ele podia vir a público e falar: conversei com o repórter, me excedi e tal, queria me desculpar. Podia. Poderia fazer isso, de fato. Bom, então aí vem o gol do Ferreirão. Não, esse é o Ferreira errando um chute. Rapaz, olha o gol que o André perdeu, né? Incrível. Incrível, né? Agora, bom, Arnaldo. Aí é o gol. Cornetas baixadas, tudo mais calmo pelos lados do São Paulo e do Zubeldia depois dessa importante vitória. Vamos lá. Não é pouca coisa, o São Paulo vencer 2 partidas fora de casa. Se for pegar na conta, o São Paulo está na conta, beleza. Ele tem 7 pontos,
em 3 jogos, ele compensa o empate ruim em casa com a Aliança com uma vitória importante fora. 2, aliás, né? Na verdade, não dá para analisar o São Paulo do Zubeldia só na Libertadores, né? Acho que o São Paulo do Zubeldia 2025 é o São Paulo do Zubeldia do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores. O Zubeldia só na Libertadores é o cara que está, como o Vesson estava falando para mim, invicto desde que começou o trabalho do São Paulo, né? Desde que ele assumiu o jogo no Barcelona de Guayaquil lá. Aí desde lá o São Paulo ganhou no Equador, ganhou na Argentina, ganhou no Paraguai, agora ganhou em outros lugares, ganhou no Chile. Então é uma invencibilidade com muitas vitórias fora de casa, que é uma coisa que o São Paulo não tinha na sua história e não tem na história recente, inclusive com o trabalho do Dorival, que foi técnico campeão da Copa do Brasil. Então o São Paulo, com os Zubeldia, tornou-se um adversário fora de casa difícil e que dificulta muito para o mandante. Isso em qualquer campeonato. E acho que essa situação na Libertadores, se a gente reparar como aconteceu ano passado, ele estreia com uma vitória contra o Barcelona em Guayaquil e empata com o Barcelona no Morumbi. 0-0. Ninguém lembra, mas ele empatou com o Barcelona no Morumbi, vencendo em Guayaquil. Mais ou menos o que aconteceu com a Aliança, né? Empatou com a Aliança. O que aconteceu, Tironi, nesses últimos dias, acho que a gente discutiu bastante aqui, uma histeria completamente desmedida, uma situação que deixou muitas análises míopes para o trabalho bom que ele vinha fazendo na escassez. Eu falo muito que o Abel Ferreira é um técnico que trabalha muito bem na escassez, o Zubeldia tem trabalhado bem na escassez. A partir do momento que ele foi perdendo titular para titular, partida a partida, ele foi encontrando soluções e o time foi melhorando. Então, o jogo de ontem não dá para dissociar do jogo de domingo. Até porque foi com o mesmo elenco, né, contra o Santos. A diferença ontem é que ele coloca o terceiro zagueiro, como a gente tinha colocado na prévia, era o time fora de casa, e depois, no intervalo, ele coloca o Lucas Ferreira, simulando o time do jogo com o Santos. Sem nenhum retorno. Sem os 5 titulares do time base, né? E acho que o São Paulo talvez não tenha feito uma partida brilhante ontem, mas ele controlou o jogo como controla fora de casa. É por isso que o São Paulo tem bons resultados. Controla contra o Libertad. O Libertad é fraco? Talvez. Controla contra o Talheres? É fraco? Talvez. Controla com o Botafogo está fraco? Talvez. Controla contra o Galo está fraco? Talvez. Mas o São Paulo controlou todas essas partidas esse ano, né? E acho que agora, com as 2 vitórias, ele fica numa situação para desenvolver o trabalho dele diferente. E nós estamos vendo ali, passou rapidinho, ele vibrando com o Marcos Antônio. O que as pessoas também não enxergavam, além das questões táticas de melhora do trabalho dos Zubeldia, de utilização dos garotos da base, é a conexão que ele tem com as pessoas. Sobretudo com os jogadores, que é o que interessa. Todo gol do São Paulo é vibração com o técnico. Pode ser do mais velho ao mais novo. Isso tem um peso gigante. Você não substitui um treinador que tem esse tipo de relação e esse tipo de resultado. É impossível isso. Fora as relações com funcionários, direção e tal. Evidentemente, para o ano que o São Paulo traçou, ele é um técnico ideal e é uma pessoa ideal. Ele entende o momento do clube mais do que muito o São Paulino, né? E ele defende arduamente o time dele. Acho que ontem, na análise só do jogo, ele até substituiu bem, que era o clamor de todos os críticos, né? A tal da leitura de jogo. E eu ficava falando, a leitura de jogo envolve também a escalação inicial, porque toda escalação inicial o São Paulo controla o jogo, né? Então envolve também. Agora, se é só substituição, ele substituiu bem ontem também, no intervalo e depois no segundo tempo, né? Com as entradas do Luciano, do Bobadilha, do Enzo e tal. Então ele está aproveitando praticamente todos os jogadores que ele tem, resgatando alguns que estavam completamente desacreditados, colocando alguns moleques para jogar, em meio a uma temporada em que o São Paulo é um dos clubes que menos investiu. Então, como questionar um trabalho que
No Campeonato Brasileiro não tem derrota, na Libertadores não tem derrota desde o ano passado e que no Paulista foi eliminado de uma forma polêmica com um rival num pênalti discutível. Então, e que no ano passado alcançou os objetivos mínimos traçados. Não tem discussão. Tem que ter apoio, eu acho. E ele completa um ano de trabalho. Não tem troféu ainda, mas vamos pensar. Esse time do São Paulo tem condição e investiu para ter troféu? Pode até acontecer, mas não é o provável nessa temporada. Quem tem mais condição de ganhar a Libertadores? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Quem tem condição de ganhar o Brasileiro? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Estou comparando com os dois que mais têm jogadores, porque estão invictos no Brasileiro. O Flamengo já perdeu uma na Libertadores. Então, acho que o São Paulo joga quase sempre, o São Paulo do Zubeldia, no seu limite. Isso é uma virtude, né? Embora não seja um time requintado, um time que tenha... mas é um time que, além de tudo, mudou, acho que umas 3 ou 4 vezes a forma de jogar desde que começou o ano. Ontem a gente trazia o time que começou a jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Quarteto, e o time que está jogando a Libertadores aí contra o Libertad. É completamente diferente, são pessoas diferentes, esquemas diferentes, jogadores diferentes. E o São Paulo mantém um padrão mínimo. Eu acho que isso talvez tenha ficado mais escancarado quando você ganha fora de casa do Libertad, assume a liderança da Libertadores e no Brasileiro ganha um respiro também com a vitória sobre o Santos. Então, acho que o São Paulo que não me espanta, talvez tenha espantado algumas pessoas que achavam que o trabalho tinha acabado, tinha chegado no teto, que o técnico era fraco e tudo mais. Um Pardal, qual é a nossa... Até hoje eu fico pensando, quem foi o primeiro técnico a ganhar a alcunha do professor Pardal, que, para quem não sabe, era um personagem, né? De um desenho, né? Não, história em quadrinhos. História em quadrinhos da Disney. Que era um inventor, mas só inventava coisa cientista. maluca. Cientista que só inventava coisa... O Carpegiani no São Paulo já tinha, que era um técnico que mexia todo o jogo. O cara que inventou isso é muito bom mesmo, hein? Exatamente. E pega em qualquer Pardal teve a pachorra de inventar uma pipoqueira que vinha na cabeça do cara. Dele mesmo? E aí vinha a pipoca, saía pronta para ele comer. Eu quero uma dessa. Exatamente. Dentre Pardal. outras coisas. Agora, o Vessa, o papo vindo agora, um dos papos vindo sobre o São Paulo é com relação ao elenco. Tudo bem, São Paulo tem 7 jogadores e tal. Não era tão ruim assim, tá vendo? Com essa turma aí, tá conseguindo ganhar, os caras da base estão correspondendo e tal. Essa é uma outra discussão. Afinal, o elenco é ruim ou o elenco também não era tão ruim? O elenco ele é curto, mas você na pergunta você já consegue responder. E se esses moleques não estivessem dando retorno? Sim. Então, se o Ferreirão não existisse, se o Alves não tivesse personalidade para conseguir jogar, se você não tem os garotos para colaborar, aí sim eu acho que todo mundo teria a noção um pouco mais exata de quanto é curto o elenco do São Paulo. Eu não estou nem falando, não compare com os outros, não precisa comparar. Olha o próprio do São Paulo, tira toda a molecada que está conseguindo, de alguma maneira, se virar, alguns deles virando titular e tudo mais, vai se perceber que o elenco é curto. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulinho de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo jogou ontem contra o time do Libertad, né? Um jogo onde o São Paulo, no primeiro tempo, entrou muito precavido ali, imaginando que o Libertad iria pressionar, e não aconteceu o que o São Paulo pensou, e até a gente mesmo, o torcedor, pensou, né? Não é natural num jogo de Libertadores um time respeitar tanto um outro clube assim, independente de quem seja. A gente sabe que o São Paulo, que é o nosso time, né, tem uma hegemonia gigantesca na Libertadores, mas se o professor deles, o técnico deles estudasse um pouco mais, eles iam ver que o São Paulo não vinha bem, e que se marcar pressão, o time da gente tem dificuldades.
E eu achei que eles iam fazer isso. E também o Zubeldia também imaginou isso, que colocou uma linha de 5 ali para defender melhor e até ter uma saída de bola melhor ali, né? Com cinco defensores ali, ele consegue sair muito bem ali, ainda mais com a complementação ali dos dois volantes. Então ia ter uma saída defensiva ali com 7, praticamente. E aí, o que que acontece, né? O time do Libertad não vai para cima, respeita o São Paulo, entrega a bola ao São Paulo e resolve tentar jogar no contra-ataque. E aí, onde o time do São Paulo começa a jogar bem. No primeiro tempo, não teve muitas chances, tomou um susto ali num passe errado do Cedric que acabou quase sendo um gol deles, mas de resto foi um chute do centroavante deles ali dentro da área e um outro erro também da nossa zaga ali, numa tabelinha num 2 onde o jogador dele acabou saindo na cara e deu por cima de Rafael, só que foi para fora. Tirando isso daí, não teve mais nada. E pro lado do São Paulo, uma chance perdida debaixo da trave do André Silva, quem viu, viu, né? Porém, no segundo tempo ele se redimiu. Aí no segundo tempo o Zubeldia observou e viu, né? Falou, vou entrar com o Lucas Ferreira. E entrou, colocou velocidade no jogo. E aí foi pra cima, né? Como a gente já imaginava, né? E é aquilo que eu falo, o Zubeldia mudou de personalidade, porque quando ele chegou, ele mudou ali o time ali, porque quando ele chegou, ele era esse Zubeldia, ousado e tudo mais. E ele não estava sendo isso. E ontem ele mostrou que ele queria ganhar o jogo. E é isso que a gente, torcedor do São Paulo, quer ver. Um time que tem vontade de ganhar o jogo. Um treinador que não tem medo. E ontem ele fez isso. Colocou o Lucas Ferreira. Em outras ocasiões ele permanecia com o Cedric. Nós já vimos o jogo desse jeito aí. Nós já vimos jogos desse jeito. Colocou o Lucas Ferreira, que entrou praticamente para decidir o jogo. Participou ali dos 2 gols. Participou dos 2 gols ali. O primeiro ele fez, né, com um passe do André Silva. E o segundo ele participou também, escorando a bola pro. Inclusive, quando estava na defesa, foi ele que fez o corte. E conseguiu chegar na área para escorar a bola, tocar a bola ali pro Ferrarese, que cruzou pro André Silva fazer o segundo gol. E São Paulo saiu de lá com uma vitória bem segura e bem convincente. Destaques individuais, o Luciano entrou muito mal, inclusive matou alguns contra-ataques ali, e se vocês repararem, o lance do André Silva que ele mandou pro Lucas Ferreira, o Luciano pegou uma bola no meio campo do mesmo jeito e não teve a capacidade de olhar para cima e girar a bola. E acabou tentando dar um calcanhar ali pro André Silva, que não conseguiu pegar a bola e matou o contra-ataque. Nesse momento o jogo estava 1-0 ainda. Destaques individuais, como eu estava falando, Marcos Antônio jogando bem, o Alisson, como sempre, jogando muito bem ali. Infelizmente, o Wendel fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. E assim o time do São Paulo acabou ali a partida, né? Ganhando de 2-0 e assumindo a liderança da Copa Libertadores aí do seu grupo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!